Bom dia, meus irmãos. Bom dia a todos que vai estar conosco hoje na escola dominical, na EBD. Estamos gratos a Deus por mais um dia de vida que nós deitamos e acordamos na presença do nosso Deus. E eu quero deixar aqui hoje um aviso, né? Fiz a cirurgia ontem, sexta-feira, dia 22, e hoje estamos aqui. Bati a foto com o telefone da minha esposa, para poder apresentar ao meu pessoal que segue o nosso canal. E estamos aqui para fazer a obra do Senhor. Tiramos do curativo ontem e estamos aqui para a glória de Deus. Fizemos a cirurgia lá no Hospital do INCA, o quarto de pele que nós estamos fazendo. Então aí fizemos o hospital lá com a doutora Gabriela. Eu até pedi ela se podia falar no vídeo. Ela pode falar. Muito bem recebido aqui no Rio de Janeiro, Hospital do INCA. Talvez esse vídeo possa chegar até ela, alguma pessoa possa ver e mandar para ela, que a equipe que trabalhou com ela ali foi uma equipe abençoada pelo nosso Deus e foi muito bom. Passamos ali um tempinho com ela e ela descontraindo através da cirurgia, descontraindo para poder a gente terminar a cirurgia tranquilo. Cirurgia simples, mas é uma cirurgia, né? Eu louvo a Deus pelas pessoas que têm oração, orando conosco, por mim, pela minha saúde. Mas estou aqui grato a Deus por mais um dia de vida. Vamos estar lendo a leitura hoje, é a lição 13, é a penúltima lição. E o texto da leitura é o propósito de missões. Hoje, dia 24 de dezembro de 2023. Não vou poder ir para a escola dominical hoje porque eu não posso pegar sol, mas estamos fazendo aqui a escola dominical aqui. Lá tem vários, eu não sou professor lá, já sempre falo aqui no canal. Lá tem os professores. Aqui eu não sou professor, aqui eu sou aluno de Jesus, fazendo a obra do Senhor. Meu professor é o meu mestre, é o Rei dos Reis. É ele que é o meu mestre, ele que é o meu professor, o nosso professor, em modo geral, né? Vamos rápido, não ocupar muito tempo. Já apresentei o curativo, apresentei tudo, a satisfação com meus irmãos, meus amigos em Cristo Jesus. Eu tenho aqui mais amigo em Cristo Jesus que me conhece através do canal e que irmãos em Cristo que me conhecem há muitos anos, teve comigo no início do vídeo, no primeiro vídeo que eu fiz, mas depois eles sumiram. Mas aí o Senhor trouxe várias pessoas que que estão comigo aqui com espontaneidade, pessoas não evangélicas, mandam mensagem e a gente recebe com maior alegria a mensagem de cada pessoa que mandar. Quiser pedir de oração, pode mandar o pedido que a gente está orando. Eu e a minha esposa, a gente somos pessoas de oração, a gente estamos orando, tá bem? Quero mandar um abraço para a irmã Dalva, que esses dias mandou a mensagem. Que Deus abençoe a minha irmã Dalva. Bom, o texto da leitura é o propósito de missão, hoje 24 de dezembro de 2023. O texto áureo: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. O apóstolo Paulo escreveu na igreja de Coríntios, no capítulo 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. A verdade prática: pregar o evangelho a toda criatura não é uma opção, mas uma imposição divina. Pai querido, Pai amado, nesse instante, Deus, lemos aqui para o texto da Tua palavra. E eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, Deus, Pai, derramar as Tuas bênçãos, que Tu venha me orientar através do Espírito Santo, e que possa, Pai, ser uma aula abençoada na Tua presença. Abençoa cada pessoa, Deus, que vai estar comigo na live. Abençoa cada pessoa que vai iniciar hoje na live. Abençoa todo o povo, Pai. Os católicos, espíritas, as pessoas que fazem parte do canal Mesa do Rei, não sendo ainda evangélico, mas é amigo do evangelho. Toma em tuas mãos
e nos dá, Pai, a sabedoria dos altos céus. Eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amado, a leitura hoje está registrada no livro de Apocalipse, no capítulo 5, no versículo 9 e 14. 9 a 14. Você que não tem a sua revista, você pega a tua Bíblia e essa vai ser a conversa hoje aqui no canal Senhor do Rei. Nós vamos deixar de falar muitas coisas porque nosso tempo é curto, mas o importante é que nós estamos na presença de nosso Deus. A introdução é pequena, eu vou estar lendo aqui em nome de Jesus. O propósito da Igreja de Cristo neste mundo é o de proclamar a mensagem de salvação até Jesus voltar. Claramente, a palavra de Deus nos mostra que a missão da igreja envolve um propósito global, ou seja, a missão de pregar o evangelho a cada criatura, não importa a língua, a cultura ou o contexto econômico. Cada pessoa deste mundo deve conhecer a respeito de Jesus e de sua mensagem de salvação. Esse é o assunto que estudaremos nessa semana. Louvado seja o Senhor. Então, amado, nós lemos aqui a introdução. Vamos partir agora para o tópico 1, que fala acerca do alvo da obra missionária. Como eu falei, a lição está no livro de Apocalipse, capítulo 5, a partir do versículo 9 a 14, mas eu vou fazer uma leitura aqui antes do 9, para a gente poder entender o nosso propósito com o nosso Deus através da escola dominical. O alvo da obra missionária, o fundamento da realidade salvífica. Numa leitura atenta do livro de Apocalipse, é possível perceber o propósito de Deus de redimir a humanidade. Desde o livro de Gênesis, por exemplo, em Apocalipse, capítulo 5, há o relato de uma grande multidão de pessoas redimida pelo sangue de Jesus. Então, amado, aqui nós estamos esse texto, esse tópico 1, o item 1. E a gente vai falar aqui um pouco antes, no capítulo 5 de Apocalipse, que é o que o escritor pegou. Mas eu quero para os irmãos entender, louvado seja o Senhor, eu quero ler no livro de Apocalipse, no capítulo 5, a partir do versículo 1. Louvado seja o nome do Senhor. A partir do versículo 1, que diz sobre o livro do selo, 7 selos somente o Cordeiro é digno de abri-lo. É o que está escrito aqui no item 1, se você pegar a revista você vai ver. E você que tem a revista para acompanhar, e você que não tem a revista, você vai participar através da Bíblia, como eu falei. No capítulo 5, eu estou lendo a partir do versículo 1, para poder nós entender o que significava, o que significa hoje o nosso estudo de hoje. Louvado seja o Senhor. Diz assim o texto em Apocalipse capítulo 5, versículo 1. E vi na destra do que estava assentado sob o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro, de desatar os seus selos? E ninguém no céu, na terra, nem debaixo da terra, o versículo 3, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele.
E disse-me um dos anciões: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Louvado seja o Senhor. Amado, é sério. O estudo hoje está um estudo muito abençoado. Eu louvo a Deus pela vida do escritor da revista, que trago mensagens poderosas. E eu li esse texto aqui, que nós falamos aqui no item 1, louvado seja o Senhor, acerca dessa multidão de pessoas em que, através do Espírito Santo, receberam a palavra através do sangue de Jesus. Esse texto de Apocalipse, ele me traz uma atenção quando o apóstolo João, ele teve essa visão. Diz a Bíblia que não tinha ninguém ali em que pudesse nem sequer olhar para o livro. E João, então, ele começa a chorar, não sei qual seria a posição, sentado ou em pé, ou da maneira que estava. Ele começa a chorar. Ele começa a chorar de não poder ninguém olhar nem sequer para o livro. Eu estou falando aqui, eu sempre falo aqui que nossa classe única é uma classe de várias pessoas, evangélicos ou não evangélicos. Eu falo aqui para pessoas espíritas, pessoas católicas, pessoas que têm o coração voltado e gostam da palavra de Deus e muitas das vezes permite, através do canal Museu do Rei, a minha entrada na casa dessa pessoa para levar uma palavra para ela. Eu não conheço as pessoas, mas as pessoas, através do canal, passou a me conhecer. E eu olho para essa palavra aqui do Apocalipse capítulo 5, eu vejo aqui a responsabilidade do apóstolo, porque Apocalipse é o livro da revelação, e ele, quando ele vê aquele livro, ele começa a chorar. Nós falamos de multidão de povo, e nós estamos falando para várias pessoas evangélicas, pessoas que têm o nome no livro da vida. Cada um de nós, quando aceitamos Jesus, ou seja, dentro da igreja, ou seja, no ar livre, eu sempre falo aqui, eu aceitei Jesus no trem de Belford Roxo, eu moro aqui em Belford Roxo, moro aqui no Rio de Janeiro. Então, quando eu aceitei, cada um de nós crentes que aceitamos, louvado seja o Senhor, existe uma profissão de fé. E a profissão de fé sempre fala assim: Senhor, coloca o meu nome no livro da vida. E foi esse livro em que o apóstolo João, ele viu lá no céu. Ali estavam os nomes das pessoas. E ninguém pode abrir aquele livro. Ninguém pôde abrir. Mas de repente, vem no versículo 4, no versículo 5, diz que disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá. Então, é o único que poderia abrir, porque foi o único que teve, louvado seja o Senhor, o desejo de vir lá do Pai, desceu na terra, conforme o Evangelho de João fala, que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e se manifestou entre nós. Jesus foi o único que deu a vida dele lá no Calvário para que nós pudéssemos ter vida com ele. Através do sangue de Jesus, nós somos redimidos, porque foi pago por um preço caro. Então, ele que João viu lá, era o único que podia abrir o livro da vida, aquele livro.
E naquele grande dia, esse livro vai ser aberto. E feliz daqueles em que estão firmados na rocha e que têm colocado o seu nome no livro da vida. Feliz daqueles que fez a profissão de fé e permaneceram firme até a vinda do Senhor. E nós estamos lendo aqui um texto, nós não vamos ter tempo de falar, que o texto diz que Jesus, muitas das vezes, quando nós pregamos o Evangelho em qualquer tipo de lugar, e que almas aceitam Cristo, ele está aproximando a vinda de Cristo, através da palavra de Deus. Talvez eu creio que quando esse vídeo for publicado, eu possa encontrar pessoas comigo nessa live, pessoas que talvez por um motivo ou por outro, eu sempre falo aqui no canal do Rei, desviar, afastaram do caminho do Senhor, deixaram o seu nome apagar no livro da vida, mas hoje nós estamos trazendo essa mensagem através da escola dominical, que o seu nome ele pode ser avivado no dia de hoje, no dia 24 de dezembro de 2023. Talvez você ainda não colocou o seu nome no livro da vida, talvez não vou ter tempo de ministrar a escola, do estudo todo, mas eu tenho que falar essa palavra. Talvez tem pessoas aqui que eu vou encontrar e vai sentir desejo no coração de colocar o seu nome lá no livro da vida. E que naquele grande dia, quando o leão da tribo de Judá, ele abrir o livro, ele vai encontrar o meu nome e o seu nome. Então, amado, esse é o objetivo da escola dominical em que eu falo aqui no canal Magia do Rei. É para alcançar vidas, para os crentes, para os servos do Senhor. Lá na igreja local tem a classe, e lá eles vão aprender a palavra de Deus. Aqui no canal, eu não falo para a igreja, eu falo para um povo em que se aproximar através do canal Magia do Rei, um povo que pode entrar hoje e falar, eu quero fazer parte também desse canal. Porque aqui eu só falo o amor de Jesus Cristo. Então a escola dominical, eu sempre falo aqui, que a escola dominical eu ministro aqui para as pessoas que estão enfermas no hospital, pessoas que estão impossibilitadas de ir para a igreja. Hoje, domingo, várias pessoas vão para a igreja para assistir a escola dominical, mas pense naquele que está enfermo no hospital, pense naquele que está prostrado numa cama em casa e não tem condição de ir para a escola dominical. Então, amado, eu não copio a escola dominical de ninguém, eu assisto alguma escola e eu vejo que eu faço a diferença na escola dominical aqui, porque o meu desejo aqui é alcançar a vida para o reino de Deus. Então, nós estamos lendo aqui essa palavra, que está baseado no item 1, acerca do sangue de Cristo, digno de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Então, amado, Jesus foi o único. Ele não olhou para nenhum tipo de pessoa, ele morreu pelo nosso pecado. E através do dia de hoje, eu creio que muitas vidas, muitas pessoas possam aproximar a vinda de Cristo. Como que eu vou fazer isso? É você tomando a decisão para Cristo. Nós vamos ler sobre isso aqui daqui a pouquinho. Louvado seja o Senhor. O item 2 do tópico 1. Um propósito global. Em Mateus 28, 18, 20, a palavra toda traz a mesma conotação de alcançar em que encontramos em Apocalipse capítulo 5. Isso reitera o princípio universal de nossa missão, nesse caso, pregar o evangelho a todos os povos para resultar em conversão de milhões de pessoas de toda
aí tenha o propósitos gloriosos de Deus para a sua igreja. Amado, Deus, ele tem um propósito. E o propósito de Deus é alcançar a todas as vidas, a todo o povo, a toda a nação, a todo aqueles em que sentir desejo no coração de reconhecer a Cristo. Então Deus, ele alcançou a minha vida e alcançou a vida de crentes que estão aqui conosco para levar essa palavra. E através dessa palavra, muitas vidas vão reconhecer a Cristo. Quem sabe que hoje, dia 24 de dezembro, eu possa alcançar vidas para Cristo, almas para Cristo, porque Jesus me restaurou, ele me retirou do lago, como o salmista fala, do lago do lamaçal do pecado, e me trouxe para a sua gloriosa luz, para fazer essa obra missionária, através do canal Jesus do Rei. Então, amado, que você possa nessa manhã de hoje, nesse dia de hoje, você que eu não cumprimentei, você vou cumprimentar agora, eu quero dar um bom dia para você que está comigo durante o dia, uma boa tarde para você que está durante a tarde, uma boa noite que vai estar comigo à noite, que você possa ser alcançado pelo Espírito Santo, que você possa, é um plano de Deus, é um propósito de Deus, para que nós se formamos a cada dia um povo maior. Eu acredito que no final desse trimestre, o quarto trimestre, vários grupos das classes da escola dominical dentro da igreja, eles vão sentir desejo no coração de continuar com a obra que Jesus Cristo fez e lembrar da morte dele na cruz do Calvário, para restaurar a igreja, para ter um povo santo, um povo que queira anunciar o evangelho. Então, amado, pregar o evangelho não é uma ordenança pastoral. Pregar o evangelho não é uma pessoa, um pai ou a mãe que fala para o filho pregar. Pregar o evangelho é uma ordenança divina. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Pregando a palavra de Deus para alcançar vidas para o reino santo. Louvado seja o Senhor. Então nós estamos no item 2 do tópico 1, que fala acerca do que eu estou falando. A universidade, ainda no tópico, no item 2, a universalidade ou totalidade relacionada ao alcance do Evangelho nos responsabiliza como parte integrante deste poderoso e grande projeto de Deus, a obra missionária. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, louvado seja o Senhor. Diante desse assertivo, nosso dever básico é o de proclamar o evangelho a todo o povo, louvado seja o Senhor. Então, amado, é um projeto de Deus, é um plano de Deus. Os anjos não vai descer do céu para pregar o evangelho, porque a ordem de Deus é nós como igreja fazer esse trabalho. É uma ordenança divina. Quem sabe que eu vou encontrar, quando esse vídeo for publicado, um irmão, uma irmã, que ela vai receber um renovo espiritual e ela vai falar, eu quero e preciso fazer a obra. Eu sempre paro aqui no canal Museu do Rei, eu moro em Belford Roxo, nós temos um trabalho evangelístico às sexta-feira, toda sexta-feira, na direção do prefeito Manuel, o evangelista Luiz, estamos aqui fazendo essa obra. Quem sabe que alguém em que vai estar aqui comigo no canal Museu do Rei, ou de qualquer denominação, que nós não pregamos de denominação, vai sentir desejo no coração, eu vou lá fazer a obra de Deus. É por isso que nós estamos estudando a revista da Escola Dominical, para despertar as classes, porque eu não falo aqui numa igreja, eu falo para o público. Mas dentro das igrejas tem vários professores ministrando estudo para jovem, para a senhora, para os homens, para várias classes. E quem sabe que no decorrer desse último trimestre, quarto trimestre, nós vamos encontrar pessoas em que quer realmente integrar
aí, como igreja, ao povo para fazer a obra missionária, a obra do Senhor. Então, amado, que você possa estar atento, você que faz parte de uma igreja evangélica, que você possa, mas na minha igreja não tem um grupo de evangelismo. A minha igreja, a minha não, a igreja que eu congrego ali como membro da igreja, aqui em Belford Roxo, ali tem um grupo e eu faço parte do grupo, ajudando a obra missionária de Deus, o evangelismo. Nós temos um grupo de evangelismo. Mas se você não está numa igreja, ou no Rio, qualquer lugar, e não tem um grupo de evangelismo, você pode chegar para o seu líder, pastor, e falar: pastor, eu quero formar um grupo de evangelismo aqui. A revista, ela traz despertamento para nós para fazer isso. Eu não falo nada aqui fora da Bíblia, fora da revista, eu falo, porque a revista foi escrita por um homem normal. Então eu posso sair da revista e falar aquilo do conteúdo que ele aproveitou, eu posso falar, mas baseado na Bíblia. E eu estou aqui falando da Bíblia. Então, amado, essa ordenança é de Cristo. É um projeto que ele fez para que a igreja se desperte e saia para fora para poder alcançar as vidas, porque estamos aproximando a vinda de Jesus. Vamos lá rapidamente no tópico 2. Pregar o evangelho. A responsabilidade de todo cristão. Eita, glória a Deus. É uma responsabilidade, amado. É um compromisso que nós estamos diante do Senhor. Qual é a nossa disposição? Aqui, amado, na revista tem vários tipos de pergunta. Mas eu não vou formalizar essas perguntas, porque o tempo é rápido. Mas você que tem a revista, estuda comigo aí. A nossa revista aqui, eu quero esclarecer, é da CPAD. Geralmente a Assembleia de Deus está sempre vazia na revista CPAD. Então eu estou ministrando esse estudo aqui pela revista CPAD. Então, se eu for ler esses itens, você que está com a revista, vai ocupar muito tempo. Mas o importante é entender, dentro do meu coração, é entender dentro da minha alma, que eu tenho que ministrar a palavra porque eu sou um cristão. E o cristão, ele tem que pegar a palavra de Deus, esmiuçar ela e transmitir ao povo. Por isso que ele pergunta: qual é a nossa disposição? E eu pergunto a você que está comigo nessa live hoje: qual é a sua disposição para sair em campo? Talvez você tenha várias coisas que te impedem a fazer essa obra. Talvez o seu esposo, eu estou falando para a esposa, não é evangélico e impossibilita a você fazer a obra do Senhor. Mas aí é o momento da gente buscar mais em oração, para que esse esposo ele venha ter um reencontro com o Senhor e que ele venha sentir desejo no coração de trilhar para dentro da casa do Pai e se converter ao Evangelho. Aí então você vai ter uma disposição maior para fazer a obra do Senhor. Ou vice-versa, ou a esposa não é evangélica, mas então você vai lutar para ganhar ela para Jesus, para que ela possa sair contigo e fazer a obra de Deus. É o estudo de hoje. Então eu li aqui a respeito do item 1, qual é a nossa disposição para pregar o evangelho, amado. Encontramos várias barreiras, várias dificuldades. Eu louvo a Deus que aqui na minha casa, eu e a minha esposa, nós somos evangélicos, a minha enteada também é evangélica, a minha neta também. Mas tem muitos crentes cristãos que dentro da casa dele é só ele de evangélico, muitas vezes um jovem. E esse jovem quer fazer a obra de Deus, mas muitas das vezes o pai ou a mãe até proíbe. Eu já vi casos de acontecer isso. Você é crente? Então vai lá para a igreja. Aí falta o amor. Então nós temos que lutar para alcançar essas vidas para o reino de Cristo. A disposição minha na obra do Senhor
é estar aqui fazendo a obra de Deus, é em sexta-feira ir para o evangelismo, aqui à noite, os irmãos aqui, e fazer a obra de Deus. Ah, mas eu não tenho oportunidade, a igreja não me dá, meu irmão, não depende de igreja, dependa do Espírito Santo, dependa de Jesus. Para isso, formaliza um grupo de evangelismo e sai em campo, porque ninguém pode proibir a você fazer a obra de Deus. Você pode. Ah, mas não é desobediência não, você tem que falar com o seu pastor, o pastor tem vontade de formalizar um grupo de evangelismo. O pastor, ele vai permitir. Ah, mas eu não quero, não vai ser. Vai para um lugar onde que permite que você faça a obra de Deus. Graças a Deus, ninguém me prende. Quem me prende é o Espírito Santo. Ele é que me dá o incentivo. Estou falando sobre a disposição. Então, você seja uma pessoa disposta ou disposto. Passa a Macedônia e pregue o Evangelho. Vou ler aqui rapidamente aqui. Apocalipse capítulo 22, no versículo 12. Vamos lá rapidinho. Apocalipse 22, no versículo 12. Diz assim: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Então, amados, isso é uma responsabilidade muito grande. Isso vai contar na sua vida espiritual. Por isso que nós estamos aqui, através da revista, um despertamento espiritual para nós poder fazer essa obra. Ninguém pode prender a gente para não pregar. Nós temos que anunciar em tempo e em fora de tempo. Em meu tempo, eu estou ocupado aqui nesse instante, no canal do Rei, para anunciar essa palavra do Senhor. Então nós temos que estar pronto e disposto a fazer a obra de Deus. Louvado seja o Senhor. É só você abrir o seu coração e deixar Deus ele entrar para poder fazer essa obra maravilhosa do Senhor. Glória a Deus. Vamos ler aqui também no livro de Mateus, no capítulo 24. Eu vou dar aqui os itens, amado, que tem pessoa que não tem revista. Eu estou falando aqui no Mateus, capítulo 24, 14. 1 Coríntios, capítulo 5, 10. Apocalipse 22, 12. Você que não tem revista, vai gravando, vai vendo aí. João, capítulo 4, 35. Isso tudo está no item 1 do tópico 2. Atos 20, 24. Essas perguntas contribuem, são as perguntas que estamos fazendo aqui. Você vai ler na revista. Aí você que não tem a revista, você fica difícil. Pergunta contribuem para atestarmos uma grande realidade. Ou seja, se a igreja não atender ao apelo divino da grande comissão, se houver omissão por parte de seus líderes, e se os crentes não se dispuserem, nós estamos fazendo uma disposição, dispuserem a ir ao campo, e se o mundo não receber o evangelho, nessa disposição da graça, haverá um duro juízo contra os negligentes. Mateus 24, 45. É o que eu estou falando aqui. Se o líder ele proibir, mas você tem uma disposição para fazer a obra, você não está na desobediência. Você está dentro da palavra. Você precisa abrir a mente desse líder para que ele possa liberar você a fazer a obra. Porque a ordenância não é do líder religioso.
A ordenância é do Espírito Santo, é do Senhor Deus, através de Jesus Cristo. Então, amado, você não está em desobediência, de maneira nenhuma, que nós estamos estudando a revista. Se houver uma oposição, você pode muito bem pedir ao seu líder um jeito de ele sair em campo para você liberar. Ah, mas ele não deixa. É um problema dele, porque quem vai pagar o preço vai ser ele. Quem vai pagar o preço vai ser ele, porque ele tem que prestar conta às almas que estão com ele, ou seja, o rebanho que Deus colocou nas suas mãos. Aí, quando ele chegar lá diante do trono, que o livro for aberto, o Senhor vai falar para ele: você está aqui? Por quê? Você proibiu tanto minha ovelha fazer a obra, meu servo na terra fazer a obra? Você amarrou ele, não deixou ele fazer? Que tem pastor que diz assim: as minhas ovelhas. Pastor nenhum tem ovelha. Pastor, ele tem cuidado com o rebanho que Deus coloca em suas mãos. Mas as ovelhas, ela pertence ao nosso Deus. Por isso que Jesus falou: eu sou o bom pastor. E o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Então, Jesus é o dono das ovelhas. Pastor não tem ovelha. Pastor tem um rebanho que Deus colocou ao seu cuidado para ele ajudar na parte espiritual. Tem hora que eu falo aqui e talvez tem pessoa que possa pegar assim: puxa, irmão, está sendo duro. Não, irmão, estou falando a realidade. Por que eu estou falando a realidade? Porque naquele grande dia vai vir a cobrança. Vamos ler aqui agora em Mateus capítulo 24, louvado seja o Senhor. O 24, versículo 45. Eu não vou tudo, tem 45, 51, 25, 14, 30. Vamos ler somente aqui no 45, Mateus 24, 45, para você entender a realidade da realidade. Mateus 24 aí. Mateus 24, quando você pega aí o caderno na nota, que fala assim: o sermão continua a parábola dos dois servos. Não vou ler tudo não. Quem é, pois, é o versículo 45, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar um sustento a seu tempo. Bem-aventurado são aqueles servos que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Glória a Deus. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo deixar consigo o meu Senhor, tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e comer e beber com os seus bêbados. Virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera e a hora em que ele não o sabe. Então, amado, Jesus, ele está às portas. Os sinais estão se cumprindo. Nós precisamos de sair dentro da igreja e fazer a obra do Senhor. Que Deus possa abençoar. Eu vou ler aqui rapidamente para concluir o estudo. Mas que você esteja aproveitando as palavras em que nós estamos falando. Não baseei todos os itens aqui para poder não ocupar tanto tempo. Mas mesmo assim o tempo está passando. O item 2 do tópico 1. Pois-me é imposta essa obrigação. É imposta essa obrigação. O apóstolo Paulo via a responsabilidade de pregar o evangelho.
como uma obrigação imposta a ele. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Não vai ter tempo de eu ler, porque senão... Mas você lê aí, por favor. A expressão ai de mim, se não pregar o evangelho, tem dois sentidos claros. Primeiro, a obrigação. Segundo, a punição. O apóstolo estava consciente de que pregar o evangelho é uma obrigação que incide privilégio, pois a partir a partir do que Cristo fez por nós, nesse sentido, é um ato de obediência a Deus. Contudo, essa obrigação também leva em conta a punição em relação, leva em conta a punição em relação à recusa sistemática dessa obrigação imposta aos apóstolos. Orar, pregar o evangelho não é uma pregar o evangelho não é uma opção para o cristão, mas uma imposição divina. Louvado seja o Senhor. Então, amado, o apóstolo Paulo, ele estava preocupado porque ele sabia a responsabilidade que Deus colocou nas nossas mãos. Aí você fala uma pergunta para mim assim: eu não sei pregar, eu não sei falar, mas a pregação do evangelho é somente você chegar assim e falar: Jesus é bom. Você não tem assim, um certo... O que você não pode parar, ou seja, você não pode deixar de fazer a obra de Deus. Então você pode chegar, recitar um versículo e falar assim, ó: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você já está pregando o evangelho, já está anunciando. Você pode chegar e falar: a vinda de Cristo está se aproximando, corre para os braços dele. O apóstolo Paulo, quando ele escreve lá em Coríntios capítulo 9, versículo 16, ele está vendo o compromisso que ele tinha diante do Senhor. Então, amado, que esse estudo de hoje, vamos ler aqui a conclusão para a gente terminar, que esse estudo de hoje serve de uma grande avalia para cada um de nós, porque Jesus está voltando. E como eu li no início de Apocalipse capítulo 1, ele está vindo, voltando, e ele vai abrir o livro. E feliz daquele que encontrar o seu nome escrito no livro da vida. Porque é uma pergunta que eu comecei a falar e parei. O líder faz, a pessoa que quando nós aceitamos Cristo, ele fala assim: vamos fazer a profissão de fé. Aí nós falamos assim: está escrito lá, você falou e eu falei, Jesus, coloca o meu nome no livro da vida. Não é isso que nós falamos? O nosso lábio nós pedimos, o nosso coração nós acreditamos e cremos que o nosso nome está escrito no livro da vida. Então, amado, você que ainda não tem esse privilégio, ou não teve, chegou o momento exato. A vinda de Jesus, ela está se aproximando através dos sinais. É somente você abrir o seu coração e falar: eu também quero colocar o meu nome no livro da vida. Os sinais já estão aí. A decisão não é minha. Eu não posso obrigar. A decisão é sua. A você que, quando esse vídeo for publicado, eu falar, você vai então abrir o seu coração e tomar a decisão para colocar o seu nome no livro da vida. Que você possa, amado, você que está comigo nessa live, compartilhe esse vídeo para outras pessoas. Você também está pregando a palavra de Deus. Quando você compartilha um vídeo que está se pregando o evangelho, você está contribuindo para alcançar vidas para o reino do Senhor. Esse é o objetivo
desse estudo de hoje é alcançar a vida para o reino de Deus. Vamos à conclusão aqui. Há um propósito divino. Conclusão. Você que está na revista. Há um propósito divino quanto a proclamar a mensagem de salvação ao pecador. Não podemos, então, desviar 1 milímetro desse santo propósito. De fato, evangelizar não é uma opção. Pelo contrário, é uma imposição divina, como resultado do que o Senhor Jesus fez em nossas vidas por intermédio do Espírito Santo. Portanto, preguemos a boa notícia para todo o pecador, em qualquer lugar em que ele se encontrar. Esse é o mais nobre e sublime propósito da Igreja de Cristo. Então, amado, estamos encerrando já por aqui. Eu espero que você tenha gostado da palestra, da nossa conversa aqui no canal Museu do Rei, e que você possa tomar essas palavras dentro do seu coração, você evangelho, e você possa fazer o ID de Cristo. Não é uma ordenança pastoral, é uma ordenança divina. É Deus que está despertando. Agora eu vou falar das classes dentro da igreja. Eu não falo dentro da igreja. Eu estou falando para um povo. Cada classe, através desse estudo, dentro da igreja, tomou a posição como cristão e falar: vou fazer o evangelismo. Vou entrar no evangelismo. Porque a ordem de Deus não é minha, é do Senhor. Que você possa receber essa palavra no seu coração e trilhar para fazer a obra missionária. Você que mora aqui em Belfort Roxo, eu te convido mais uma vez. Temos um ar livre aqui às 7 horas da noite, em sexta-feira, no Camelódromo, aqui dentro, bem próximo da estação de Belfort Roxo. Se quiser fazer parte conosco desse grupo de evangelização, não depende do rótulo de sua igreja. Depende da sua disposição, como nós lemos aqui no item 1. Depende qual é a nossa disposição. Depende da sua disposição. Você que mora no Rio de Janeiro, aqui próximo do Belfort Roxo, eu te convido a estar conosco. E eu quero dar um abraço de você. Você que faz parte do Canal do Rei e mora por aqui por perto. Vamos estar juntos, trilhando na ordenança de Deus. Vamos estar orando, que Deus possa abençoar cada um. Já tem 48 minutos, eu pensei que ia fazer mais rápido, mas o Espírito Santo trabalha da maneira que Ele quer. Eu não falei nada de mim mesmo, falei do Senhor. Que Deus possa abençoar. Pai querido, Pai amado, Pai, nesse instante, Deus, eu quero te agradecer por tudo que tem realizado em nossas vidas. Por esse estudo bíblico que nós tivemos aqui pela Escola Dominical. Venha abençoar cada um, Pai, que está aqui. Venha derramar tuas bênçãos. Repreende qualquer tipo, Pai, de desânimo que muitas vezes vem para a gente fazer esse trabalho aqui. Mas que tu possa abençoar. Venha abençoar cada pessoa que está conosco na live. Venha derramar tuas bênçãos. Venha alcançar a vida através desse estudo bíblico e dar a vitória a cada um. Eu te oro, Deus, na certeza da nossa vitória. Em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão, a consolação, a intercessão do Espírito Santo seja contigo, que aguarda a vinda do Senhor, e que você diga comigo aonde você estiver, em concordância. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e até o próximo estudo, semana que vem, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.